Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui para desabafar. Eu já falei para vocês num vídeo anterior sobre o período eleitoral e os conflitos que estão acontecendo dentro desse período, né? E hoje eu quero falar de uma coisa que está acontecendo que tem me incomodado bastante, que é o uso de preconceito, de discriminação em cima de matrizes religiosas. E isto tem acontecido de ambas as partes. E eu vejo assim, embasado no preconceito e na discriminação que existe da própria população, ou da maior parte da população. Então, quando um ou outro, de uma certa maneira, se refere às religiões que não são ditas convencionais, que não são aquelas que são as religiões da maioria da massa, que aqui no Brasil o que tem maioria é o cristianismo, nas suas expressões, seja católica ou seja protestante, as outras religiões são tratadas de uma maneira discriminatória. Isso sempre foi normal a gente ver acontecendo. Mas agora isso está sendo usado como argumento de campanha política. E eu, sinceramente, eu fico muito chateada de ver isso. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não tenho religião. Eu já fui praticante de uma religião durante muito tempo e de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, eu optei por não ter religião. Porque eu faço a minha conexão e as minhas práticas espiritualistas diretamente com o próprio divino, com o próprio sagrado. Desse o nome que se quiser dar. Para mim é Deus. Para outros pode ter outro nome, Javé, pode ter nome de Jeová, Alá, não importa o nome que se dê. Esta ligação que eu tenho, eu faço sem necessidade de uma religião. Mas eu entendo e sei do papel e da importância que as religiões têm para a sociedade, para a sustentação e para o direcionamento da sociedade. Porque se nós formos analisar, nós, enquanto sociedade, enquanto raça humana, eu posso dizer que nós estamos ainda muito imaturos, estamos em fase pueril de crianças, enquanto sociedade. E é por isso que existe a necessidade de ter certos sistemas, como a religião, como a escola, como, por exemplo, o sistema judiciário, como, por exemplo, a própria família, para que se dê uma orientação para a comunidade, a sociedade como um todo. Porque se nós, enquanto seres, indivíduos, tivéssemos uma consciência alinhada com a consciência universal, com a consciência amorosa de Deus, nós não precisaríamos nem de leis. Porque dentro de nós já estariam todos os códigos necessários para a nossa convivência pacífica e amorosa, onde um respeitasse o outro. Aí nós não precisaríamos de nenhum desses aparatos, dessas instituições, para colocar regras para nós do que é certo ou errado. Porque o certo e o errado estariam dentro de nós, como já conceitos estabelecidos. Nós já teríamos exatamente um código de postura, de ética e de moral interno, que seria desnecessário que a gente tivesse uma ou outra religião para nos orientar. Mas infelizmente nós estamos nesse nível ainda de crianças, estamos engatinhando ainda enquanto sociedade no que diz respeito ao respeito recíproco e mútuo, ao entendimento de que cada um tem a sua individualidade e que ela deve ser respeitada, e em relação também ao amor, o amor universal. O amor que abraça a todos nós. E a outra questão de que nós somos a centelha divina. Se nós nos víssemos enquanto centelha divina, nós também veríamos o outro enquanto centelha divina. E não teria motivo para nós de sermos preconceituosos ou de desfazermos de quem quer que seja, já que somos todos centelhas do mesmo Deus. Então, voltando à questão da religião, eu fico extremamente chateada por ver o tipo de preconceito que vem sendo que vem sendo externado em relação às religiões, principalmente as religiões de matriz africana
Teve um vídeo recente falando sobre isso e eu quero dizer a vocês que a Umbanda, a Quimbanda, que nenhuma das religiões de matriz afrodescendente, de matriz africana, igual o candomblé também, não são satanistas, nunca teve isso. Elas têm seus próprios rituais e cultos, que a maçonaria não é satanista, que a bruxaria natural não é satanista, que a Wicca não é satanista, e quem fala isso está muito equivocado e está usando de maneira pejorativa do preconceito das pessoas para poder jogar um grupo contra o outro. E eu fico indignada de ver essas coisas acontecendo, porque isso só acende, só inflama mais o preconceito entre as pessoas e entre aquelas que têm crenças diferentes. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está num nível muito inferior de consciência. E aí vem o preconceito, que já é uma coisa cotidiana, sendo utilizado como plataforma política. E eu digo a vocês, mais respeito às religiões. Tem muitas pessoas que estão dentro dessas práticas. Eu incluí aqui a maçonaria, mas ela não é uma religião, mas também não tem nada de satanista, tá? E eu fico indignada. E nós, enquanto, vamos dizer assim, leigos no assunto, nós deveríamos estudar antes de criticar. Procure estudar o que é uma religião. Procure estudar as diversas religiões que existem no mundo. Procure estudar aquelas que estão no nosso entorno, das pessoas com as quais nós convivemos, antes de criticar, antes de nós sairmos jogando pedra, como se uma religião contivesse a verdade suprema acima de outras, porque não é verdade isso. As religiões não contêm verdade absoluta nenhuma. Elas têm verdades parciais de acordo com seus próprios códigos. Tem sua importância na sociedade enquanto instituição, mas não são donas da verdade. Portanto, respeitemos as religiões, respeitemos as diferenças e as opiniões uns dos outros. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer enquanto humanidade, enquanto sociedade. Vamos mostrar que, pelo menos um pouco, nós somos capazes de compreender e de conviver com as diferenças. Um beijo para vocês.